suscetível de recuperação, pelo menos no primeiro momento, é devido aí à aposentadoria por invalidez, devido para todos os segurados. O que deve ser cumprido? No primeiro ponto, nós temos também aqui a carência, né? A carência, em regra, qual será? 12 contribuições. 12 contribuições. Sempre? Não, tá? Eu tenho as exceções, exceto em que situações? Acidente de qualquer natureza. Olha lá, hein? Acidente de qualquer natureza. O que significa acidente de qualquer natureza? Não importa se esse acidente decorreu por acidente de trabalho ou aconteceu aí no meu momento de lazer. Ah, então eu estava de férias, fui para a praia e acabei sofrendo um acidente de carro que me deixou ali paralítica, né? Totalmente paralisado, foi um acidente gravíssimo, atingiu minha coluna e agora eu tenho que ficar em um leito. Não tenho mais condições de trabalho. Então, é um acidente. É chamado aposentadoria por invalidez acidentária. Ela tem origem em um acidente, tá ok? Mas pode ser de qualquer natureza, vai isentar aí a minha carência. O que mais isenta a carência? Também as doenças profissionais e do trabalho, bem como as doenças que estão em lista elaborada pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social, tá ok? Então, nessas situações, nós não vamos ter a carência de 12 contribuições. Se a questão não apresentar para você, em hipótese nenhuma, não falou de acidente, não falou de doença profissional do trabalho, não falou de doença que é elencada em lista, eu preciso conhecer essas listas, essa doença. Não. Se ele não falar, ele vai citar que é uma doença que está listada. Geralmente as bancas falam de doença profissional do trabalho e de acidente, tá ok? Para ficar mais tranquilo. Se ela não falar, aí eu tenho que cumprir a carência de 12 contribuições obrigatoriamente, tá ok? Bom, vamos seguindo em frente. Qual que é a renda mensal aqui do benefício? A renda mensal inicial do benefício será de 100% do salário de benefício. Aqui nós não vamos ter a aplicação, né, do fator previdenciário, tá ok? Então, toma só cuidado com isso, aqui nós não temos a aplicação do fator previdenciário. Ainda, o que é importante a gente ressaltar? Quem vai atestar a incapacidade é a perícia médica do INSS. Então, nós temos médicos peritos, né, que são aprovados, passam em um concurso público, que irão verificar a sua incapacidade. Então, muitas vezes as pessoas acabam ficando muito revoltadas, né? Claro, às vezes pode ter algumas falhas? Pode. Mas o fato de você estar doente não quer dizer que você esteja inválido. Então, tem doenças que não vão tornar você inválido para qualquer atividade que garanta a sua subsistência, para atividades básicas do teu dia a dia. Não vai te tornar inválido, não vai reduzir, não vai acabar com a sua capacidade laborativa, tá ok? Então, o que acontece nessas situações? Eu, por exemplo, tenho epilepsia. Exemplo. É incapacitante? Não. Eu posso trabalhar? Posso, sem problema nenhum. Ela não vai me incapacitar, tá ok? Agora, tem algumas outras doenças que poderão tornar-me incapaz. Então, o mal de Alzheimer mesmo, que a gente tinha falado, vai me tornar incapaz? Vai, né? Então, depois de um tempo, conforme vá progredindo a doença, eu vou ficar completamente incapacitada com o decorrer do tempo? Pode acontecer, sim, de eu ficar completamente incapacitada. Quem vai atestar isso é o perito médico do INSS. Então, o médico, né, servidor, ocupante aí de cargo de provimento efetivo, aprovado em concurso, nomeado, toma posse, tudo certinho. Ele que vai fazer a perícia. Ele também vai ser o responsável por avaliar aquela questão de deficiência. Qual o grau de deficiência depois, para que o deficiente contribua por um tempo menor e tenha direito, por exemplo, à aposentadoria com uma idade reduzida ou um tempo de contribuição reduzido. Então, é a perícia médica do INSS que atesta. O que mais é importante a gente saber? Depois, o segurado, ele é obrigado a se submeter a tratamento, a processo de reabilitação? Sim, tá? Então, ainda com relação. Ele é obrigado a se submeter a exames periódicos. Então,
o INSS pode intimar ele, o sujeito, falar, ó, vem fazer exame aí constantemente? Pode, sem problema nenhum, tá ok? Então, vai ser também, a cada 2 anos, vai ser intimado, vai fazer exames periódicos aí, para verificar se houve uma progressão, se houve uma piora, e, inclusive, o segurado também deverá se submeter, quando necessário, à reabilitação, né, ou a tratamentos, né, tratamentos que o INSS recomende, que o médico perito fala, olha, se você fizer tal tratamento com fisioterapia, com uma situação, você vai poder recuperar sua capacidade laborativa. Porém, ninguém é obrigado, não é obrigado a se submeter a uma transfusão de sangue e nem é obrigado também a se submeter a procedimento cirúrgico, cirurgia. Ninguém é obrigado. Então, se aparece uma questão falando que o sujeito se recusou a submeter-se a procedimento cirúrgico e, por isso, a sua aposentadoria foi ali suspenso o pagamento, tá certo isso? Tá erradíssimo. Não pode suspender. Agora, se ele se recusar a uma fisioterapia, um tratamento, né, um processo de reabilitação, o INSS pode suspender, sim, o benefício até que ele vá e ele faça a esse tratamento, tá ok? Importante também falar que a aposentadoria por invalidez, ela independe da concessão anterior do auxílio-doença. Então, ela pode ser decorrente, pode vir depois do auxílio-doença, então, sem problema nenhum. Pode ocorrer a situação de eu receber um auxílio-doença antes e se agravando meu estado, se agravando, nada de recuperar, e vir uma aposentadoria por invalidez, tá? Então, só tome cuidado com um detalhe importante. O decreto aqui prevê que nessas situações, a renda mensal do benefício tem por base o salário de benefício que originou, né, o auxílio-doença, tá? E outro detalhe importante, pode acontecer a situação do sujeito nem mesmo receber o auxílio-doença e se aposentar? Com certeza. Essa frase volta e meia também aparece em concurso, tá? Falando que você teria que receber primeiro o auxílio-doença para depois ter direito à aposentadoria por invalidez. Não, eu posso receber sem problema nenhum antes o auxílio-doença, depois a invalidez ou ir direto para uma invalidez. Então, aquela situação, aquele acidente de carro gravíssimo, onde eu fiquei completamente incapacitada para as minhas atividades laborativas, né? Eu sofri um acidente e fiquei paralítica. Hoje estou num leito de uma cama. Poxa, vou ter que receber primeiro o auxílio-doença para depois receber a aposentadoria por invalidez? Não, eu posso receber diretamente já a aposentadoria por invalidez. Perfeito? Bom, quando este benefício... Bom, outra coisa, antes da gente falar do início, importante falar de doença ou lesão que o segurado já era portador ao se filiar, tá? Então, lembra da questão da filiação. Então, antes da filiação, quando decorre aquele vínculo da Previdência, segurados obrigatórios, quando que ocorre a filiação? A partir do momento que eu começo a exercer a minha atividade laborativa. Mas, claro, eu devo obrigatoriamente contribuir para ter direito a benefícios previdenciários. O facultativo, a filiação, primeiro vem inscrição, depois contribuição, depois decorre a filiação, né? Então, o que acontece nessa situação de doença ou lesão que o segurado já era portador ao se filiar ao sistema de previdência social? Quando ele já estava doente e começa a contribuir, ele não tem direito à aposentadoria por invalidez e nem também ao auxílio-doença, tá? Isto é, imagine que eu não contribua para a Previdência Social. Nunca contribuí na minha vida. Ou já tenha perdido até a qualidade de segurado, por tanto tempo já que eu não contribuo. Aqui eu preciso ter qualidade de segurado? Sim, aqui eu preciso ter qualidade de segurado. Não estou contribuindo mais para a Previdência Social e sou diagnosticada com câncer. Eu falo, nossa, agora não dá mais para ficar fazendo meus artesanatos, né? Porque eu preciso de um socorro, eu vou ter que me afastar de tudo, vou ter que parar para fazer tratamento. O que acontece nessa situação? O sujeito, quando ele já está doente, já tem essa lesão,
ao momento que ele filia, que ele volta a contribuir, que ele volta a ter essa nova filiação na Previdência Social, não gera direito ao benefício. Então, se depois que eu já estou doente, eu começo a contribuir, eu não tenho direito. Exceto se houver uma progressão, um agravamento dessa doença, dessa lesão. Então, se a coisa piorar, né? Então, antes eu estaria ali doente, mas não estava completamente incapacitada. Mas não estou conseguindo reagir, estou piorando cada vez mais, se agravando o meu estado, aí sim eu posso ter direito à aposentadoria por invalidez. Então tem que haver uma progressão, tá? Um agravamento aí da doença para que ele tenha direito, tá ok? Então, presta atenção aqui, vai ser sempre o salário de benefício, né? Que originou para a transformação, não é necessário. E importante a gente falar também da questão do início do benefício. Seguindo aí nosso material, vamos falar um pouquinho sobre o início do benefício. Quando que vai se iniciar? Volta e meia essas questões aparecem aí, tá? Então, primeiro momento, nós vamos iniciar o benefício com relação, né, a empregado. O que a lei determina? Nós vamos ter diversas situações, tá? Então, o empregado, a empresa tem que pagar os primeiros 15 dias. Tanto do auxílio-doença como da aposentadoria por invalidez. Então, empregado, o benefício será devido a partir do 16º dia, tá? Desde que requerido aí dentro dos 30 dias de incapacidade. Também pode ocorrer a situação da cessação do auxílio doença. Então, a partir do momento que cessa o auxílio doença e ele é transformado em aposentadoria por invalidez, a partir deste momento, claro, vai dar início aí à minha aposentadoria por invalidez. Para os demais segurados, tá? Então, tirando ali, né, o empregado, para os demais segurados, o benefício é devido desde a data de início de incapacidade. Então, aqui, ó, estamos falando data de início da incapacidade. Então, lembra que eu falei, né? Nem sempre o fato de você estar doente quer dizer que você está incapaz. Então, a gente pode ter a data de início dessa incapacidade, quando se iniciou. Então, hoje eu estou doente, mas a doença vai se agravando, não melhoro com tratamento. Aí nós temos uma data em que eu me torno incapaz, não tenho mais condições de trabalho. Então, para os segurados, contribuinte individual, empregado doméstico, trabalhador avulso, sempre vai ser a data de início da incapacidade, aí o início da minha aposentadoria. Mas aqui também eu tenho que requerer em até 30 dias desta incapacidade. O que significa isso? Se eu deixar de fazer esse pedido nos 30 dias, para todos, quando eu deixo passar, né? Quando ultrapassa esses 30 dias, todos irão receber a partir do requerimento. O que significa este tal de requerimento? Significa a seguinte situação. Imagine o José, ele é contribuinte individual, tá? Vamos supor que o José, ele tenha ficado, a data de início de incapacidade tenha sido dia 10 de janeiro de 2014. Ok. O José sofreu um acidente gravíssimo que o deixou inválido, tá? Insuscetível de reabilitação, não tem mais condições para trabalhar. Nessa situação, o José, né, ficou ali, estava mal, estava abalado ainda, né? Porque agora ele estava completamente inválido em razão desse acidente, não anda mais, está com sérios problemas, então ele ficou muito abalado e ele só foi no INSS fazer o requerimento no dia 15 de fevereiro de 2014. O que acontece nessa situação? Se o José tivesse obedecido os 30 dias, ele iria receber o benefício desde o dia 10/1 de 2014. Mas como ele fez o requerimento só no dia 15, ele só vai receber a partir dessa data. O que significa dizer isso? Se a perícia do José, porque ele vai ter que passar por uma perícia, ele vai requerer o benefício, né?
vai lá buscar auxílio, amparo na Previdência Social e o médico perito vai analisar se é caso de aposentadoria por invalidez ou se ele daria um auxílio-doença. Ele vai avaliar a situação do José. Mas quando ele faz esse pedido, por exemplo, 20 de janeiro, está dentro dos 30 dias, ele vai receber o benefício desde o dia 10/1. O que significa dizer isso? Vamos supor que a perícia, né, a perícia médica do INSS ficou agendado, está uma superlotação, ele só vai fazer a perícia no dia 15 de março de 2014. Se o José requereu, tá? Se ele fez o requerimento do benefício no dia 20/01 de 2014, ele irá receber o benefício desde a data de início de incapacidade. Então, ele vai fazer a perícia dele só lá em março, mas ele vai receber o benefício de maneira retroativa desde aqui, ó, desde a data de início de incapacidade. Agora, se o José ele fez este requerimento somente aqui no dia 15, ele fez no dia 15/2 de 2014, isso é, ele já tinha ultrapassado esses 30 dias, o José ele vai receber da data do requerimento. Este exemplo serve para todos os benefícios quando a gente for falando de início do pagamento do benefício. Então, quando a gente falar das demais aposentadorias, também tem início. Se você não cumprir um prazo, a lei também determina, ó, vai receber só da data do requerimento. Segue a mesma lógica, tá ok? Então, se o benefício às vezes demora para ser concedido 2, 3 meses, vai receber desde a data em que fez o requerimento ou então da data de início de incapacidade. Então, se ele requerer no dia 20, está dentro dos 30 dias, ele recebe desde a data de início da incapacidade dele. Se ele fez o requerimento ultrapassando 30 dias, data de entrada do requerimento. Tranquilex até aqui? Tranquilo, né? Então, vamos para frente para falar um pouquinho mais sobre a aposentadoria por invalidez. O aposentado por invalidez, nós podemos falar que a aposentadoria, ela é definitiva? Não. Aqui a aposentadoria não é definitiva. Diferente da aposentadoria por idade, né? Uma vez concedida, ninguém tira. Aqui não. Aqui eu passo por exames periódicos, o médico me reavalia, me manda às vezes para uma reabilitação e tem situações em que eu vou recuperar a capacidade laborativa. Então, nós temos uma situação. Primeiro ponto. A lei prevê a situação que você se recupera de maneira total dentro de 5 anos, contados ali do início, né, da aposentadoria por invalidez, até do auxílio-doença, junto ali com a aposentadoria, né, que não interrompeu. Então, recebeu auxílio-doença durante 6 meses e logo em seguida ele foi transformado em aposentadoria por invalidez. Isso é contado, porque foi na sequência, em decorrência um do outro. O que a lei prevê? A lei prevê nessa situação que, se o segurado for empregado, tiver condições de retornar, né, imediatamente para aquelas suas funções, para a empresa que trabalhava, cessa a aposentadoria de maneira imediata. Então, a partir do momento que ele está recuperado, que ele pode voltar para a empresa, cessa de imediato. Aí você me pergunta, a empresa é obrigada? Se ele tem condições de voltar, se recuperou totalmente, a empresa é obrigada, ele ficou 4 anos ali em benefício, aposentado. Aí se recuperou completamente, né? Pode voltar para a empresa. A empresa vai ter que acolher ele, vai ter que receber, vai ter que contratar. Tá? Então, já tem súmula nesse sentido, que se a empresa não quiser, ela terá que fazer a demissão, como sem justa causa, pagar todas as indenizações devidas. Então, a empresa tem a obrigação, sim, de acolher, de receber este empregado novamente para trabalhar. Se ela não quiser, vai ter as questões lá da CLT, as multas, indenizações que são devidas, tá? Aí nós temos outra situação. Além do empregado que cessa, então, de imediato, nós vamos ter a situação ali dos demais segurados, né? Então, para os demais segurados, o benefício não vai cessar de imediato. Ele vai cessar em tantos meses quanto forem os anos.
O que significa isso em tantos meses, quanto foram os anos? Então, a mesma situação. Ele ficou 4 anos ali aposentado por invalidez, passou por um processo de reabilitação, recuperou a capacidade laborativa. Contribuinte individual, quanto tempo que ele vai cessar completamente a aposentadoria? 4 meses. Ele ficou 4 anos aposentado? Em 4 meses ainda ele recebe o benefício. Depois, o benefício cessa de maneira completa, totalmente. Tá ok? Agora, além dessa situação, nós poderemos ter a recuperação. Então, se a recuperação ocorrer de maneira parcial, ou então a recuperação, ela foi até total, tá? Então, ela foi total mais após 5 anos, tá? Passou desses 5 anos. Aqui, menos de 5 anos. Aqui foi mais de 5 anos. Ou então ele é declarado apto, né, para outra função, outra atividade, para um trabalho diverso do que ele exercia, aí a cessação da aposentadoria vai ocorrer de maneira progressiva. Então, vem diferente. Como vai acontecer? Nos primeiros 6 meses, ele vai receber a aposentadoria de maneira integral. Você vê, ele vai receber 100% aí do benefício da aposentadoria. Depois desses primeiros meses, os segundos 6 meses, os seguintes meses, tá? Então, 6 meses, 100%. Já no 6 meses seguintes, encerrados aqui, vai ter uma redução de 50% do benefício. Então, a questão pode apresentar, reduz 50% ou ele recebe 50% do benefício, tá certíssimo. Aí, nos últimos 6 meses, ele irá receber, então, reduz 75% do benefício, ou a gente pode falar que ele recebe somente 25% da aposentadoria por invalidez, tá ok? Então, cuida aí com as situações. A recuperação foi total, e dentro aí de 5 anos da aposentadoria, ali, o empregado, se ele tem condições de retornar ali para a empresa, ele vai, claro, encerrar de imediato. Ele retorna para a empresa, volta a trabalhar para a empresa, deve se encerrar de imediato. Os demais segurados, em tantos meses, quanto forem os anos que ele ficou recebendo esse benefício. Agora, se a recuperação ela não foi total, foi parcial, ou se ocorreu de maneira total, mas foi depois de 7 anos que ele já estava aposentado, né? Ou ele é declarado apto para um trabalho diverso, aí tem essa progressividade, isso é, primeiro 6 meses, 6 meses, depois reduz 50%, depois reduz 75%, tá ok? Então, cuida com isso, que isso volta e meia também aparece, tá? Então, essa questão de progressividade aí. Bom, também, para a gente encerrando aqui a questão da aposentadoria, tá? Nós temos previstos aí um acréscimo de 25%. O que significa este acréscimo de 25%, tá? Primeiro ponto importante, ele pode ultrapassar o teto previdenciário. Então, hoje, nós temos aí R$ 4.390,24. Com relação, claro, esse valor é reajustado anualmente. Então, janeiro do ano que vem nós vamos ter um valor diferente? Vai. Janeiro de 2016 vai ser diferente, 2017 vai ser diferente e assim por diante. Vai sendo reajustado. Quando tem esse acréscimo de 25%, nós poderemos ter um benefício maior que o teto previdenciário. Então, ele pode receber mais do que esses R$ 4.390,24? Pode. Então, são 2 benefícios que poderão ultrapassar o teto previdenciário. É a aposentadoria por invalidez, quando desse acréscimo de 25%, e o salário maternidade também é um benefício que é possível ultrapassar aí o teto previdenciário. Então, aqui pode ultrapassar. Quais são as situações que dão direito a este acréscimo? Elas estão no anexo 1 do decreto 3.048 de 99, tá? Então, é o caso, por exemplo, de cegueira total.
Ou quando o sujeito está num leito e precisa da ajuda permanente de uma outra pessoa cuidando dele. Então, ele tem direito a este acréscimo, justamente para ajudar nessa manutenção, né, de cuidados especiais. Muitas vezes precisa de outras pessoas o ajudando nas funções. Então, uma pessoa que esteja em constante aí num leito, completamente incapacitado. Alguém precisa dar alimentação, limpar ela, né, trocar. Ela não tem mais condições de se cuidar sozinha. Aí, neste caso, a aposentadoria por invalidez tem este acréscimo de 25%, que pode ultrapassar aí o teto previdenciário, tá ok? Então, fique atento aí com relação a este acréscimo. Pode aí ultrapassar. Então, cuidado. Nós vamos ter 3 benefícios que a gente vai tratar de risco, tá? De incapacidade. Então, a incapacidade, quando ela é total, ela é permanente, a gente vai falar de aposentadoria por invalidez. Se a questão trata da incapacidade temporária, nós vamos falar do auxílio-doença. Se a questão falar para você que ele ficou com sequelas, né, definitivas, que acabaram aí diminuindo a sua capacidade de trabalho, né, causaram uma repercussão na capacidade laborativa, nós vamos falar do auxílio-acidente, tá ok? Então, a gente vai ter que diferenciar. Provável, quase certo, que a questão vai trazer essas situações, problemas, esses casinhos para que você possa trabalhar. Então, se ele contar uma história do sujeito que sofreu um acidente e hoje, né, encontra-se completamente incapacitado, não tem mais condições nenhuma para o trabalho, de maneira total, aí a gente vai estar se referindo, vai pedir qual que é o benefício que ele tem direito, ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Se ele falar que ele vai precisar se afastar durante 30 dias, durante 60 dias das suas atividades, está falando do auxílio-doença. Se ele fala que ele sofreu um acidente e desse acidente ficaram sequelas, né, que trouxeram uma repercussão na capacidade laborativa do agente, aí nós estaremos tratando do benefício do auxílio-acidente, tá ok? Então, primeira aposentadoria importantíssima, sempre aparece a aposentadoria por invalidez, tá ok? Aí, na sequência, a gente vai falar da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, vamos começar aqui rapidamente, só um detalhe importante com a aposentadoria por tempo de contribuição. O que acontece com a aposentadoria por tempo de contribuição? Nem todos os segurados aqui terão direito, tá? Então, na aposentadoria por invalidez, quando a gente tratou dela, todos os segurados têm direito a este benefício. Aqui, não. Aqui, não tem direito ao benefício. Primeiro momento, o segurado especial, quando ele só faz a sua contribuição obrigatória. Lembra que o segurado especial, ele pode fazer a sua contribuição facultativa. Isto é, ele pode contribuir 20% sobre o valor que ele desejar, que ele declarar, para ter direito a benefícios maiores. Se ele só faz a sua contribuição obrigatória, somente aquela contribuição sobre o valor bruto da comercialização de sua produção rural, não há o que se falar em aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o segurado vai ter aposentadoria por idade? Vai. Vai ter aposentadoria por invalidez? Vai, mas não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, quando ele só faz a contribuição sobre a comercialização de sua produção rural. Também não vai ter direito a este benefício o contribuinte individual e o segurado facultativo, quando eles contribuem naquelas alíquotas reduzidas, o plano simplificado dos 11% ou dos 5%, que é o MEI, tá ok? Então, o contribuinte individual, quando ele contribui 11% sobre o valor mínimo do salário de contribuição, aderindo aí ao plano simplificado ou facultativo, não temos direito aí à aposentadoria por tempo de contribuição. O MEI e a dona de casa, quando eles fazem a contribuição também por 5% sobre o valor mínimo do salário de contribuição, também não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, tá ok? Exceto, nestes casos, se houver uma complementação daquelas porcentagens, tá? Das porcentagens que ele recolheu. Isto é,
ele vai ter que complementar este valor. Para o contribuinte individual, para ele ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ele não pode aderir a esse plano simplificado e recolher no mínimo do salário de contribuição. Se ele faz esse recolhimento, assim como o segurado especial, os benefícios devidos serão no valor de um salário mínimo. E não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Se ele quiser, ele vai ter que indenizar a Previdência Social, complementar essa porcentagem. Então, ele deveria ter contribuído nos 20% sobre o valor por ele declarado para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ele vai ter que indenizar, ele vai ter que complementar esta porcentagem para ter direito aí à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá ok? Então, toma cuidado, porque volta e meia já caiu uma questão no seguinte sentido, que o segurado, quando ele faz aquela sua contribuição só sobre a comercialização da produção rural, ele não tem direito daí à aposentadoria por tempo de contribuição? Certíssimo, porque aquela contribuição somente sobre a comercialização da produção rural é somente a contribuição obrigatória do sujeito. Não dá direito, então, à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá ok? Então, este é o primeiro ponto importantíssimo para falar da aposentadoria por tempo de contribuição. A gente tem que ter em mente que, diferente da aposentadoria por invalidez, aqui nem todos os segurados terão direito ao benefício, tá ok? Então das aposentadorias, quais aposentadorias que é devido para todos os segurados? A aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por idade. São os benefícios, então, que são devidos aí para todos os segurados. A aposentadoria especial e por tempo de contribuição não é para todo mundo. Tá ok, meus queridos? Então, encerramos aí, né, os pontos sobre aposentadoria por invalidez e também temos aí pontos importantes sobre, começando a falar um pouquinho sobre aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, agora, dá aquela cansada, dá aquela espreguiçada, né? Aí, levanta um pouco da cadeira, se mexe um pouco e escuta um pouquinho o tchê. Para quem vai ficando por aí, grande abraço, nos vemos aí na próxima.